Nós estamos iniciando mais um mês e eu gostaria de refletir com vocês sobre... Esse mês nós vamos conversar sobre um tema um tanto quanto difícil. Existem assuntos que, por mais que sejam bíblicos, por mais que eles façam parte da nossa teologia, eles são, por vezes, intragáveis, né? São difíceis de a gente conversar sobre alguns temas. E este tema, o Deus que destrói sonhos, é o tema de um livro, de um autor chamado Rodrigo Bibo. E esse livro, esse tema me chamou a atenção, né? Na ocasião eu fiz a leitura do livro, e é um livro muito interessante, porque ele trabalha um aspecto, um atributo de Deus que por vezes a gente esquece. E muito por causa da cultura que a gente vive, a gente às vezes tem uma percepção sobre Deus que é diferente de como a própria palavra apresenta Deus para nós. E hoje existe essa espécie de serviçais, né? Deuses, divindades que servem ao homem. Aquelas divindades das quais o homem presta um certo tipo de oferenda, um certo tipo de sacrifício, e esse Deus então se vê refém dessas pessoas e necessariamente precisa atender às suas preces, aos seus pedidos. E é interessante porque, queridos, Deus é um Deus que responde às nossas orações. Só que o ponto que nós queremos levantar aqui é que nem sempre Deus faz isso. E o que a gente esquece é o que acontece quando Deus diz não para nós. Essa série, esse mês, a gente vai refletir sobre a importância da motivação pela qual nós servimos ao Senhor. Eu gostaria que você, desde já, pensasse nisso. Qual é a motivação que você tem para o relacionamento que você está construindo com Deus? E algumas perguntas fazem a gente pensar bem sobre isso, porque você busca a Deus porque você entende que a vida seria totalmente inviável e angustiante sem a presença de Deus? Ou será que você busca a Deus porque espera que Ele realize alguns sonhos que você tem? Será que nós buscamos e nos relacionamos com o Senhor a despeito das dificuldades que nós enfrentamos? Ou será que quando o calo aperta, a gente se rende às reclamações birrentas do nosso coração? E uma sentença, uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para essa reflexão que nós vamos fazer é a seguinte: nós estamos dispostos a seguir a Cristo, mesmo quando Ele, para o cumprimento de seus misteriosos e incompreensíveis propósitos eternos, diz não às nossas súplicas, implode os nossos planos, estilhaça os nossos sonhos e vira do avesso as nossas ambições? A proposta aqui é essa: o Deus que destrói sonhos e como a gente lida com o não de Deus. Quando Deus diz não para a gente, como a gente lida com isso? E o tema específico de hoje é súplicas não respondidas. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. É um texto bastante conhecido. Ele tem exatamente a ver com o que nós queremos conversar nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12. Diz assim: Se é necessário que me glorie,
Ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto o prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que, por meio do seu Espírito Santo, ele fale ao nosso coração. Amém? Quantos aqui já ouviram um não de Deus? Bem específico, você orou, pediu algo a Deus e, a despeito do seu desejo que aquilo acontecesse, e por mais que você insistisse em determinada oração e pedido, você não foi atendido. Relaxe. Isso não aconteceu só com você. Muitas pessoas na Bíblia fizeram orações, fizeram súplicas ao Senhor e não foram atendidos. Deus não respondeu à oração de muitas pessoas. E algo que a gente precisa deixar cravado aqui é porque Deus, ele tem os seus propósitos para as nossas vidas. E significa que Deus não está a serviço dos nossos caprichos. Portanto, as orações que Deus responde são as orações que estão alinhadas com a sua própria vontade. Mas a gente pode aprender bastante coisa aqui quando a gente reflete sobre essa ideia de lidar com o não de Deus quando Deus não responde as nossas orações, quando Deus não ouve as nossas súplicas. Porque se tem uma coisa verdadeira neste assunto, é a seguinte: Deus necessariamente precisa dizer não para a gente. Nós não estamos lidando e tratando com um igual. Os planos de Deus são maiores, superiores ao nosso. E muitas vezes a gente entra em conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E adivinha a vontade de quem vai prevalecer? E às vezes Deus não responde. Agora, a não resposta de Deus, ela às vezes ela não é percebida, né, quando Deus não nos responde. Não quer dizer que Deus não está fazendo nada. E essa é uma outra confusão que a gente faz. Eu gostaria de refletir aqui 3 pontos principais que eu aprendo com esse texto quando Deus diz não para as nossas orações. E o apóstolo Paulo me ensina aqui, em primeiro lugar, que Deus diz não para as nossas súplicas para nos preservar do orgulho. O ponto central aqui, eu não quero entrar aqui, né, nessas discussões sobre qual era o espinho na carne de Paulo. Ou quantos céus existem, já que ele foi até o terceiro? Será que existem 7? Quantos céus existem? Eu não quero entrar nessas discussões, mas eu quero pegar exatamente os princípios que estão neste texto. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro para a gente: eu fiz uma súplica 3 vezes ao Senhor, e ele disse não.
eu orei 3 vezes ao Senhor. Mas quando ele fala que orou ao Senhor por 3 vezes e essa oração foi negada, ele também deixa evidente qual foi a razão, o propósito dessa oração. E o versículo 7 diz o seguinte: para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Eu percebo aqui na leitura do capítulo 12 que o apóstolo Paulo, ele traz à tona esse assunto porque, meio contrariado, o apóstolo Paulo escondeu essa informação da gente por 14 anos. E mesmo quando ele está expondo essa experiência dele, uma experiência muito diferenciada, fantástica, por assim dizer, ele o faz depois de 14 anos e ainda ele tenta não jogar assim, ele meio que fala, eu conheço alguém. Você já usou esse tipo de linguagem para se referir a si mesmo? Né? Olha, eu conheço alguém que já foi lá. Às vezes você está falando de você mesmo. E o apóstolo Paulo está aqui meio receoso porque ele está sendo provocado. No capítulo 11, quando você vê ali anteriormente, ele está lidando com uma casta na igreja que ele chama de superapóstolos. Né? São os chamados superapóstolos. E esses apóstolos, eles invocavam para si o direito do apostolado e eles desqualificavam o apóstolo Paulo como um apóstolo de Jesus. E sabe qual era uma das razões que eles apresentavam? É que Paulo não teve um encontro real com o Senhor, ele não teve uma experiência transcendente com o Senhor. A história conta, e dentro, alguns falam até que é uma espécie de lenda judaica, mas existem alguns documentos que apresentam essa parte da história onde girava, né, ali na igreja um tema sobre 4 profetas, mestres da lei, que haviam sido arrebatados também. E a história fala que desses 4 que foram arrebatados, 2 deles ficaram loucos. Então, eles foram arrebatados, tiveram uma experiência transcendente com Deus, mas quando voltaram, perderam. Foi tão impressionante essa experiência que eles perderam o juízo. Um terceiro também teve uma experiência dessa, ele foi arrebatado aos céus, segundo ele, e quando ele retorna, ele ficou também tão estupefato e perdido que ele acabou apostatando da fé. E um quarto foi o que eles diziam que foi em paz para esse arrebatamento e voltou e ficou são, né? E ele então uma espécie de guru espiritual do qual esses super apóstolos diziam ter algum tipo de relação. É mais ou menos assim, nós somos discípulos de alguém que realmente teve uma revelação, ele foi arrebatado aos céus. Diferente dos outros 3 que ficaram malucos ou apostataram, esse foi arrebatado, voltou e ainda nos instruiu. E nós somos seguidores deste suposto profeta arrebatado. E aí eles diziam para a igreja, olha, o apóstolo Paulo foi arrebatado, ele teve uma experiência transcendente com o Senhor, então ele não é um apóstolo. E veja, no capítulo 12, ele muito contrariado, ele conta a sua experiência, para dizer assim, olha, eu poderia me gloriar nessa experiência, porque de fato eu tive. Eu fui arrebatado até o 3º céu, e eu vi coisas inefáveis, coisas que não é nem permitido falar aos homens. Eu tive essa experiência. Só que eu, ao mesmo tempo que tive essa experiência, eu recebi da parte de Deus uma espécie de importunação que lembrava ele como uma espécie de demônio enviado da parte de Deus que o mantinha humilde, apesar da grandiosidade da revelação que ele teve.
E o apóstolo Paulo ficou quietinho, e ele fala para a gente 14 anos depois. Esse é o ponto que eu aprendo aqui. Deus diz não, muitas vezes, para as nossas orações, para nos preservar de ser orgulhosos. É bem comum nós pedirmos coisas para Deus, a gente pedir para Deus atender orações que a gente faz, só que depois a gente não sabe lidar com quando Deus nos abençoa. E às vezes aquele fruto da bênção de Deus acaba se tornando uma fonte de orgulho. E aí, quando Deus nega uma súplica, por vezes Ele está concedendo um antídoto contra o orgulho. É interessante porque é uma espécie de remédio à negação de Deus. A gente sabe que, às vezes, o remédio ele é tão amargo quanto a enfermidade. Existem alguns tratamentos que são, às vezes, mais agressivos que a própria enfermidade. Quando a gente fala, por exemplo, de uma quimioterapia, é um processo horrível. E parece que esse tratamento, na verdade, está matando a pessoa. Ela entra nesse processo de quimioterapia e é ali que ela perde os cabelos, emagrece e começa a passar mal. E a gente fica pensando, meu Deus, ela estava só doente, agora que ela começou a se tratar, parece que agora ela vai morrer de vez. E esse processo de cura, esse remédio, às vezes ele é amargo, mas ele está curando, ele está tirando um tumor, um câncer de uma pessoa. E às vezes, nesse sentido, o processo de cura, ele é tão agressivo quanto a enfermidade, mas para o lado positivo. E talvez aquilo que o câncer demoraria alguns anos para sugar da pessoa, aquele tratamento vai acelerar esse processo. No entanto, ao mesmo tempo que a pessoa está sofrendo por causa desse remédio, desse tratamento, ela está também sendo curada. E exatamente esse é o propósito do não de Deus. Deus diz não para nós porque Ele conhece o nosso coração. E Ele nos livra, então, de sermos contaminados pelo orgulho. E quando a gente não sabe lidar com orgulho, Deus precisa falar não para a gente. A segunda lição que eu aprendo é que quando uma súplica é negada, graça suficiente é concedida. Versículo 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus nega uma súplica, Ele concede graça para a gente lidar com o não. Paulo, ele recebeu essa graça que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo dizia. Existe uma graça para nós que ela nos ajuda, ela nos dá força para lidar com o não de Deus. E essa graça é suficiente para a gente enfrentar as intempéries da vida. Porque por mais que nós recebemos um não de Deus, Deus nos dá a graça para enfrentar e lidar com esse não. O apóstolo Paulo recebeu essa graça e essa graça foi suficiente para ele enfrentar o seu esforço físico, o cansaço físico do ministério. Essa graça foi suficiente para ele lidar com a dor física que ele enfrentava. Essa graça foi suficiente para ele lidar com as oposições que se levantaram contra ele durante o seu ministério. Essa graça foi suficiente para ele lidar com as calúnias e as difamações e mentiras a seu respeito. A graça de Deus suportou aquilo que ele não suportaria, e mesmo recebendo um não da parte de Deus. Queridos, eu não sei que tipo de espinho na carne você pode estar experimentando. Algo que incomoda, algo que você ora para Deus tirar, algo que você gostaria, alguma realidade que você gostaria que fosse mudada. Eu não sei o que pode representar esse espinho na carne para você. Eu não sei também como esse espinho na carne te afeta. Mas eu queria afirmar
que eu sei que há graça suficiente da parte de Deus para você. Isso é uma verdade incontestável. E uma lição que fica evidente aqui é que você, na verdade, nem precisa de sim para todas as suas orações. Você não precisa que Deus dê um ok e responda às suas orações e conceda as suas súplicas. O que você precisa saber é que você é amado por Deus. É isso que vai fazer diferença em nossa vida. Sabia que Deus fala não para a gente porque Ele nos ama? Sabia que Deus fala não para a gente porque a palavra de Deus diz que Ele é um pai amoroso? Qual pai que ama o seu filho nunca disse não para ele? Deus diz não para a gente, mas isso não tem nada a ver com o valor e com o fato de Deus te amar ou não. Essa é uma grande mentira que a nossa cultura conta para a gente. Quem ama você são aqueles que fazem o que você quer. E a palavra de Deus diz que não. Deus nos ama e por isso Ele nos açoita, por isso Ele nos corrige, por isso Ele nos repreende, por isso Ele diz não. Mas ao mesmo tempo que Deus diz não para nós, por causa do seu amor Ele nos concede graça. O que é mais valioso nessa lição é esse ponto aqui da graça e misericórdia de Deus. Porque não a gente vai ouvir de Deus mesmo. Agora, o que às vezes é estranho para a gente é saber que, apesar do não, o amor de Deus está em ação. E Ele vai concedendo graça para a gente lidar com as situações. E a graça de Deus te ajuda a lidar com aquela adversidade que você orou e Deus não tirou do seu caminho. Com aquela doença que você pediu para Deus tirar e Deus não tirou. Com aquele emprego, com aquela vaga que você orou para Deus pedindo e Deus não concedeu. É isso que nós precisamos, da graça de Deus, e a graça de Deus é suficiente para a gente lidar com qualquer demanda. A terceira lição que eu aprendo também, e guarde isso com você. Quando Deus diz não para uma oração que fazemos, Ele está dizendo sim para uma oração que não fizemos. Quando Deus diz não para uma súplica que fazemos, Ele está dizendo sim para uma que não fizemos. O apóstolo Paulo, no versículo 10, diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele foi fortalecido pelo Senhor por uma oração que ele não fez. Não foi isso que ele pediu ao Senhor? Foi? A oração dele foi assim: eu quero receber força, graça do Senhor, eu quero caminhar na sua força e não na minha. Foi isso que ele pediu? Não. Ele pediu para Deus livrar ele de uma situação ruim. Mas ao mesmo tempo que Deus diz não para essa oração que ele fez, Deus diz sim para uma oração que ele não fez. Ele pediu para Deus tirar um espinho da sua carne. Mas Deus, ao invés disso, deu forças para ele. E ele aprendeu a não apenas suportar, mas se gloriar nas fraquezas, nas circunstâncias difíceis. Porque ele sabia que quando ele passava por uma situação difícil, ele estava sendo fortalecido pelo próprio Deus. Ele estava crescendo, ele estava amadurecendo na sua fé. A sua fé estava sendo provada. E ao ser provada, ela era aprovada depois. Toda fé, para ser aprovada, precisa ser provada. E eu gostaria de dizer para você, e terminar aqui essa mensagem, com uma oração. Essa é uma oração atribuída
a um soldado americano durante a Guerra Fria. E ela evidencia exatamente esse ponto que nós estamos levantando aqui. Quando Deus diz não para uma súplica nossa, Ele está dizendo sim para uma que a gente ainda não fez. E que essa oração seja a minha e seja a sua oração. E a oração diz assim: pedi força ao Senhor para obter muitas conquistas, mas Ele fez-me fraco para que aprendesse a obedecer-lhe humildemente. Pedi saúde para grandes feitos realizar, mas tornei-me enfermo para muitos feitos mais nobres alcançar. Pedi riquezas para ser feliz, recebi pobreza, mas tornei-me sábio. Pedi poder para ser admirado, enfraquecido fui para de Deus depender. Pedi toda sorte de bênçãos para gozar uma boa vida, mas recebi vida para gozar de todas as bênçãos. Nada recebi do que pedi, contudo, mais do que esperava me foi concedido. Apesar de minha cegueira, Deus atendeu às orações que não fiz, e dentre os homens sou o mais feliz. Feche seus olhos. Senhor, nós aprendemos aqui nessa noite que estamos lidando com um Deus soberano que está acima de todas as coisas e não é refém dos caprichos das suas criaturas. Mas também nós aprendemos que, para além dos nãos que nós recebemos em nossa vida, do Senhor, nós podemos contar com uma motivação amorosa. O Senhor ama os seus filhos. E é por isso que o Senhor diz não. Porque o Senhor está nos educando, é porque o Senhor espera que nós dependamos do Senhor como Pai. E é nesses momentos que o Senhor diz não, que a gente consegue, às vezes, sentir, ó Deus, e perceber o seu cuidado e o seu amor verdadeiro. Porque quando nós começamos a desistir, é a sua graça que nos sustenta. E nós começamos a caminhar e perceber que nós somos fracos demais. E a gente pensa, como estamos conseguindo passar por essas situações se somos fracos? E a resposta é essa, é que o Senhor nos fortalece. Nós não caminhamos nas nossas forças, mas na força do Senhor. E esse é o valor das adversidades, esse é o valor de orações não respondidas, porque a tua palavra diz que nós nem mesmo sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir, e às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Mas, Senhor, independente da situação e da oração que fizemos e o Senhor não respondeu, alegra o nosso coração nessa noite, por saber que o não do Senhor não indica desamor da parte do Senhor. Indica que o Senhor é responsável pelos seus filhos. E nós te louvamos, Deus, apesar de ouvir os nãos do Senhor, que esse não do Senhor nos preserve do orgulho. Que a gente saiba que quando o Senhor nega uma súplica, o Senhor concede graça suficiente para lidarmos com ela. Que quando o Senhor diz não para uma oração que nós fazemos, o Senhor está respondendo e dizendo sim para uma oração que a gente nem fez. Mas como os teus caminhos são melhores, maiores, superiores aos nossos, nós nos rendemos à tua vontade. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor com humildade e pedimos, Deus, que a gente reconheça a sua soberania, mas que a gente sinta o seu amor a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos gratos.